Este é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo da pintura desta aquarela. Este é o momento em que nós nos encontramos na pintura. Eu sou o Adriano Artes, sou artista plástico. Para você que já tem me acompanhado aí nos dois primeiros vídeos, agora você está podendo aqui conversar diretamente comigo. Coloquei mais uma câmera aqui, consegui ajustar aqui no ateliê. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu vou pedir para que você assista essa aula, mas lá no final eu vou deixar o card das duas primeiras aulas para que você possa ter acesso ao passo a passo dessa pintura. Já te adianto que vai ter bastante dica aqui, principalmente para você que está começando, você iniciante que ainda não teve contato algum com a aquarela. Este é o momento de você aprender um pouco. Eu falo um pouco porque a vida do artista é sempre estar aprendendo. E você, como eu, que já pinta há um tempo, você sabe, né, da importância da gente trocar, de nós compartilharmos conhecimento. Então acompanha comigo também aqui nesse vídeo para que você possa aí adquirir um pouquinho daquilo que eu sei. Quem sabe um dia eu também vou estar aí adquirindo um pouquinho do seu conhecimento. Então bora lá, vou dar continuidade aqui no vídeo. Então já vou pedir para que você aí deixe seu like, me siga nesse canal porque aqui você vai ter bastante dica de pintura, de aquarela, de acrílica, de óleo sobre tela e de desenho. Então bora lá? Então aqui, vamos voltar aqui agora à nossa realidade da pintura. Eu já criei todo o volume, toda a massa do trabalho. Agora eu vou começar a fazer a parte dos detalhes, beleza? Então bora lá, vamos lá. Então eu vou começar a definir mais a pelagem. E por último eu vou chegar aqui, eu vou deixar aqui os detalhes do rosto por último, tá? Então bora lá, vamos começar. Estou aqui usando o amarelo ocre com um pouco de violeta para dar um pouco mais de profundidade aqui nesse amarelo ocre que eu já usei, tá? Eu falei bastante nos dois primeiros vídeos da importância do desenho, né, da referência que você passa para o papel. Então você que está chegando agora aqui, saiba da importância de quando você for fazer o desenho, de colocar apenas aquilo que de fato você acha necessário, para que você não fique se perdendo durante o processo de pintura. Então aqui eu estou com a referência também do stencil que eu passei para o papel. Então eu fiz aqui uma marcação, ó, deixa eu mostrar aqui para você nessa tela, aqui a marcação. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Essa região, deixa eu colocar o desenho paralelo aqui. Dá para ver, dá, maravilha. Então, ó, aqui é a região do olho. Aí já desce o risco aqui, ó. Essa parte é essa parte aqui, ó. Então fica muito mais fácil para eu me localizar. Então, ou seja, toda a marcação que você venha a fazer na área aqui tem que ser o suficiente para que você possa se encontrar aqui. Não adianta você fazer um monte de risco. Aqui, por exemplo, eu não risquei, ó, não tinha necessidade. Então é isso, vamos lá. Vamos continuar aqui na pintura. Agora eu estou trabalhando com amarelo ocre puro para dar um pouco de luminosidade aqui na pelagem. Lembrando que a aquarela você sempre começa com a cor mais suave, mais aguada, para que você possa ir encontrando as cores nas camadas seguintes. Você consegue trazer mais intensidade. Se você já fizer a cor com muita intensidade ou escura, no caso, você não vai conseguir chegar depois. Então é camadas aguadas para depois começar a trazer a cor saturada. Lembrando que saturação é a cor na sua essência, ou seja, na sua tonalidade real. Então quanto mais saturada a cor, mais intensidade ela tem. A orelha aqui, esse cachorro ele tem bastante áreas brancas,
Então, o segredo aqui é ir circundando as áreas brancas para que elas possam aparecer. Você não vai precisar trabalhar com a pintura do branco. Aqui tá, na verdade, o branco vai ser a ausência de cor. Você pode, se você quiser, depois, se você não for um artista tradicional de aquarela, você não se importar com isso, você pode usar aqui um outro pigmento, que seria a nanquim, para poder realçar os pontos em branco da pintura. O legal da aquarela é essa dispersão da tinta. É a tinta ter esse aspecto suave mesmo, né? Claro que você pode usar a aquarela também como uma tinta para ilustração. Uma das coisas mais legais da arte é você não se preocupar com regras. Você ter essa liberdade criativa, essa liberdade artística de fazer aquilo que você acha que deve ser feito como artista. Se você é um artista profissional como eu, que trabalha com encomendas, essa liberdade ela vai dependendo do trabalho até a página 2. Por exemplo, esse trabalho aqui, isso aqui é uma encomenda, então eu preciso buscar entregar para o meu cliente aqui a fidelidade daquilo que ele me pediu. Eu não posso, a não ser que ele me dê essa liberdade criativa, chegar aqui e inventar alguma coisa, porque essa pintura ela tem, além do lado artístico, mas sobre o lado artístico tem o lado sentimental. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo de não entregar aquilo além do que foi pedido. Então você que está iniciando na arte aí é legal você saber disso. Mas o que eu te aconselho nesse momento, não se preocupe com isso, com encomendas, tudo isso daí é uma outra história. Agora é o momento de você desenvolver o seu lado criativo e aproveitar ao máximo de momentos como esse para aprender técnicas, como essa aqui que eu estou fazendo agora. Olha só, nesse ponto aqui eu só estou molhando, estou trabalhando sem água alguma, sem tinta nenhuma, só água, porque aqui eu passei um pouco do ponto e eu preciso remover essa tinta. Então eu umedeci, agora eu venho aqui, ó, com papel toalha. Deixa eu fazer aqui de um jeito que a minha mão não fique, meu braço não fique em frente à câmera. Vou fazer uma trouxinha aqui, ó. E aí eu vou apertar, repouso ali a mão por alguns segundos. E olha só que maravilha, tirei a tinta, ó. Não sei se você consegue ver aqui na ponta do papel, mas eu consegui ajustar ali o que eu passei um pouco do ponto. Aquarela é isso. Às vezes a tinta ela te surpreende. Por isso dá a importância de trabalhar com ela bem aguada, em camadas, sempre do mais aguado para o mais claro. Bom, eu quero aproveitar esse momento para convidá-lo a conhecer o meu curso de aquarela para iniciantes. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como pintar uma aquarela, bastante técnicas, bastante dicas. E para te ensinar a fazer essa pintura eu escolhi pintar um girassol. Então eu vou convidá-lo a acessar aqui a descrição do vídeo. Eu vou deixar o site ali, vou convidá-lo a ir até a minha página lá e conhecer esse curso, tá? Ó, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está com pressão, hein? Preço excelente. Apenas R$ 67,00. São mais ou menos 4 horas de curso. Nele, além do trabalho direto nos girassóis, eu tenho ali algumas aulas extras onde eu trago outras dicas bem importantes que vai te ajudar aí a entrar nessa área artística, de aprender um hobby, algo aí que vai te fazer bem. E o legal que quando você pinta, independente do que seja o tema, não necessariamente o mais importante ali é o tema que você está pintando, mas é a técnica que você está adquirindo. Porque pintura tem um lado criativo, mas tem também um lado técnico. Então, a técnica que você está aqui, por exemplo, aprendendo comigo, que vendo eu fazer ao vivo aqui a pintura do cachorro,
vai te ajudar, vai te auxiliar e vai abrir a sua mente para que você possa desenvolver outras técnicas ou aplicar essas que você está aprendendo agora. Então, tá aí o meu convite. Vai lá, acessa meu curso, aproveita que está com um preço bem legal. E além disso, ele é parcelado até em 8 vezes, tá? Tá numa plataforma muito boa que é a Hotmart, então é uma coisa feita com muito carinho, feita com excelência para que você possa realmente aprender, tá? Não tem enrolação, é aprendizado mesmo. Então, para você iniciante e para você que já pinta, fica aí também o meu convite. Foi o que eu falei no início desse vídeo, a importância da gente compartilhar conhecimento. E hoje, graças aí às redes sociais, a gente tem essa possibilidade, né? Eu sou de um tempo, não que eu seja tão velho assim, tá? Mas eu sou de uma geração que os artistas eles escondiam o conhecimento nos seus ateliês e não passavam. Eu lembro quando eu era mais jovem ali, adolescente, eu ficava tentando reter algum conhecimento dos artistas mais antigos, mas os caras eles dificultavam, viu? Mas eu entendo, é uma questão de época, enfim, nada, nada contra isso, tá tudo bem, faz parte. Mas hoje nós temos essa possibilidade. Aqui, ó, já comecei a dar um volume, a pelagem já começou a passar por uma nuance mais bonita, ó, de um marrom pro ocre, agora aqui para um tonzinho mais claro. Vamos lá. E nesse curso que eu te falei também, eu tenho mais tempo, eu posso te orientar com mais calma e te entregar mais do que eu estou te entregando aqui, né? A minha intenção aqui é finalizar esse projeto em três etapas e eu vou conseguir. Mas, obviamente, que se eu tivesse mais tempo, eu poderia te ensinar mais e também fazer um trabalho mais detalhado. Então, acessa lá meu curso que você vai ter um trabalho com mais detalhes. E claro, né? Muito mais dica também do que eu estou te passando aqui. Comenta aí que tipo de pintura você gostaria de aprender aqui no canal. Tá? Se tem alguma coisa que você gostaria de aprender ou que você está desenvolvendo aí, que de repente está tendo alguma dificuldade e gostaria de saber um pouco mais. Eu gostaria de ter essa, essa sua opinião, até porque como eu comecei o canal agora, eu quero aproveitar esse espaço aqui para poder te passar um pouco do que eu sei, o máximo dentro do que o canal me permite. E assim, eu sou um artista que já estou atuando há mais de 30 anos. Então eu te garanto aí que eu tenho bastante conhecimento que eu posso compartilhar com você. Mas para isso eu preciso aí que você me siga. Então se você ainda não é seguidor desse canal, aproveita aí para começar a me seguir. Compartilha esse vídeo aí. Aproveita aí para me seguir e deixa o seu like. Ó, como eu fiz na aula anterior que eu falei sobre fazer aqui os pelos, né? Como o pelo é branco, então trabalhar somente com a tinta bem aguada em alguns pontos para poder dar movimento aí nessa área branca também, para que ela não fique estática. Essa parte aqui agora, ó, embaixo do pelo, para que ele tenha um acabamento, eu vou umedecer essa área para que eu possa fazer uma transição suave e dar um acabamento aqui na finalização, essa parte aqui, ó, senão ele vai ficar sem definição e eu preciso deixar com que ele crie um pouco de profundidade para que o personagem aqui ele ressalte. Então vamos lá, ó. Vou umedecer um pouco o papel aqui, somente na região que eu quero, ó, que é água pura, ó, sem tinta. Agora eu vou esperar, deixar aí um minutinho mais ou menos, depois eu volto aí. Enquanto isso eu vou trabalhando aqui em outros detalhes. Aqui nessa parte que eu estou circundando aqui com o pincel, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho de água para tirar um pouco da tinta ali, para dar um ponto de luz ali. Então vamos lá, já vou molhar aqui.
para poder tirar, ó. Então, só água. E agora eu dou aquela carimbada, aperto um pouquinho, deixo por alguns segundos, tiro, aí ó, perfeito. Agora eu faço uns pelinhos ali embaixo para fazer essa transição aqui, ó. Aí. Então agora eu vou fazer aquilo que eu te falei aqui embaixo, vou pegar um tom de cinza bem clarinho e vou passar aqui, ó, para jogar essa pelagem um pouco para frente. Minha intenção aqui não é escurecer muito, tá? É só criar aqui um limite para o trabalho. Por que que eu molhei o papel aqui? Lembre-se lá do primeiro vídeo, para que a tinta tenha uma transição suave. Eu vou trazê-la até ela chegar no papel e praticamente fazer uma junção com o papel, de tal maneira que você não sabe aonde a tinta começa ou ela fica, ela vai de encontro ao papel. Então quando secar, a sensação que vai dar aqui é que nem tem essa cor. Olha só que interessante. Vou fazer isso aqui atrás da orelha. O animal, ele tem a pelagem branca. Eu preciso fazer um efeito aqui para que ela apareça de alguma forma. Lembrando aqui do bem aguado, tinta bem aguada, porque se eu precisar depois eu consigo escurecer. Mas se eu passo aqui um cinza muito escuro e não fica legal, aí vai ser complicado. Não sei se dá para ter essa noção aí pela câmera, mas depois eu vou mostrar. Você também já vai estar vendo aí a pintura finalizada. Eu poderia até usar um fundo nessa pintura, trabalhar aqui com uma outra cor. Até no curso do girassol você vai ver que eu fiz isso. Mas essa pintura aqui ela é uma encomenda, como eu falei. E a cliente já tem uma outra aquarela que eu fiz para ela, de um outro doguinho. E então eu estou seguindo a mesma linguagem. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Agora eu vou começar a fazer. Aqui tem um lacinho, vou deixar por último. Aqui tem outro e aqui também tem mais um. Então já vou começar aqui a evidenciar agora aqui a parte do rosto, da cara do cachorro, quer dizer. Lembre-se que eu falei, né, que eu não uso preto puro. Eu trabalho aqui com uma mistura de cores para criar aqui um preto cromático. Então eu misturo o verde esmeralda, azul ultramar, violeta, carmim, para poder criar esse preto cromático. Eu não gosto de usar o preto porque eu acho que ele deixa uma cor muito ofuscada, sem vibração. Mas se você quiser também usar, tá tudo bem, pode usar, tá? Como eu já falei aqui também, tem a liberdade criativa de fazer aí conforme a forma que você achar melhor. Então vamos aqui para o olho. Eu já tinha feito uma base, mas agora eu vou começar a trazer ele. Tirar que tem muita tinta no pincel. Não se preocupe em delinear, tá? Você está fazendo uma aquarela e a aquarela já tem como característica essas bordas suavizadas, tá? Sem aresta, sem recorte. Então aqui ó, são
pequenos borrões de tinta, que às vezes às vezes não, a gente tem já condicionado algumas formas na nossa mente e, e a gente acaba se deixando levar por elas e já acha que para fazer um olho tem que fazer ele certinho, redondinho, contornado e não precisa. É legal. E também quando você deixa muito marcado, a pintura fica estática, ela não tem movimento. Então, por uma questão de ilusão de ótica, é importante que ela fique assim meio borrada mesmo. Aqui, ó, esse doguinho ele não tem esse olho, tá? Então, só tô fazendo aqui a profundidade do lugar onde ficava o olho dele, né? Um pedacinho de papel sempre na mão, olha como ajuda, hein? Então, sempre que você for fazer uma aquarela aí, não esqueça de deixar em um guardanapo ou um papel toalha ao seu alcance. Ele vai ser um companheiro seu aí, uma ferramenta. O nariz dele tá um pouco mais azulado nessa região aqui. Então, nós vamos ser fiel aqui à nossa referência, tá? Só um pouquinho mais claro. Aqui eu tô tirando o peso do pincel, tô com a mesma tinta. Não que eu vá deixar clarinho assim, tá? Porque até pela lógica aqui tem que ser mais escuro. Mas eu vou deixar um ponto de luz ali para definir aonde fica o buraco do nariz dele aqui. Então aqui, ó, agora eu vou com azul puro. Aqui é azul, ó. Azul. Aqui é um ponto de luz, então eu tenho que tirar. Eu não posso deixar azul, então eu vou só dar uma pingadinha de água aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco do excesso e passar aqui. Depois de seco eu vou ver como que vai ficar. Vou aproveitar esse azul aqui, vou pegar um pouquinho de violeta e vou passar aqui embaixo, ó, um pouquinho de água também para tirar a saturação da cor, que é a região da sombra do focinho, na referência que ela tá um pouquinho violeta. Então isso também é legal. Vou tirar um pouco aqui, ó. Isso também é uma dica legal. Você sempre tá atento à temperatura, né? Ao valor atmosférico da cena. Qual que é a influência de luz que está sendo inserida na imagem. Então, no nosso caso aqui é uma luz fria. Pessoal, esse momento do trabalho é o momento que a gente tem que ter mais cuidado, tá? É o momento do detalhe. O que você pode fazer é uma dica também, tá? Que aqui não dá para eu aplicar porque eu tô tendo que aproveitar o máximo possível do tempo aqui para poder finalizar essa pintura. Mas antes de você entrar nessa etapa de acabamento, deixa a aquarela de lado ali, a pintura de lado, vai tomar um café, vai tomar uma água, dá uma respirada e aí depois você volta e faz, tá? Eu não recomendo você já ir para ela direto depois que terminar a composição, né, o volume do trabalho. Então fica aí a minha dica. Vai tomar um café, se você gosta de café, assim como eu. Ou vai lá fora e respira um pouquinho, enfim. Também é bom tirar um pouco o olho da pintura, sabe? Respirar um pouco. Com certeza, se você ficar uns 5 minutos sem olhar, uns 5 minutos distante, quando você voltar para a pintura, você vai olhar e vai falar, putz, eu poderia ter melhorado ali, poderia ter feito um trabalho um pouquinho mais elaborado naquela região ali. Eu já vou fazer o laço, depois eu volto fazendo mais uns detalhes aqui. Antes de fazer o laço, eu vou dar um pouco mais de profundidade aqui nessa parte do rosto. Então aqui eu vou usar cinza, vou usar violeta. Essa segurança que eu tive para fazer isso daqui também, pessoal, é a experiência, é o tempo de trabalho. Então eu já dou aquela pincelada firme, segura. Você não precisa ir com tanto ímpeto assim, tá? Vai de boa. Vai conforme aí o nível que você se encontra neste momento. Mas é meio instintivo, não adianta. Você vai perceber que quanto mais você pintar, mais liberdade você vai sentir, mais segurança. E aí você vai fazer o seu trabalho aí sem medo.
Ainda vou voltar aqui no nariz, tá? Não esqueci não de fazer, de completar ali o detalhe do buraco do nariz. Não vai ficar daquele jeito não. Então eu vou fazer agora ali o que eu te falei dos laços. O laço é uma cor, um tom de vermelho. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui na minha paleta. Eu vou usar essa cor aqui, ó, vermelhão, que é um vermelho forte. Uma coisa que você vai perceber quando você começar a usar aquarela é que tem alguns pigmentos que tem uma alta concentração. Então, como esse vermelho mesmo, ele é muito forte, muito mesmo. Então eu tenho que deixar ele bem aguado. Se eu vacilar aqui, ele fica muito pesado. E aí ele foge aqui do contexto da pintura. Tá vendo? Olha só encostei o pincel ali, foi muita tinta. Eu tenho que tomar todo cuidado agora aqui para não... Eu vou administrando aqui a tinta que eu já depositei, ó. Opa. Isso. Mais escuro ainda na base aqui. Que aqui, ó, aqui é a região da luz. Então, conforme você vai saindo da luz, vai ficando mais escuro. Agora, vou molhar o pincel com a tinta do jeito que estava. Eu vou fazer aqui. Esperar secar um pouquinho que eu vou deixar um pouco mais escuro ali a entrada. Volto aqui pro azul, que é onde está azul, um pouquinho de aqui em cima. Ó, tô dando uma leve borrada aqui para não ficar muito recortado o nariz. Voou um pinguinho de tinta que eu já vou tirar, ó. Se eu demorar ele não sai mais. Pronto. Olha só, secou aqui o cinza, ó como ele deixou suave, jogou o desenho para a imagem do cachorro para frente e não ficou pesado. Aqui tem um ponto de luz bem legal embaixo. Então vamos lá, vamos falar de luz aqui, ó. Aqui ficou com uma iluminação boa, aqui também. Todos os pontos que tinham que ficar com uma luz branca ficaram. Eu vou realçar alguns agora aqui com água, tirar a tinta, aqui ó, para ficar mais realçado ainda. E aqui no nariz, ó, que já secou, vou preencher, vou deixar só uma pontinha ali, ó, de luz em cima para fazer a divisão aqui. Show! Então quando secar aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Bom pessoal, é isso. Obviamente que dá para deixar melhor. Mas como eu tenho aqui já 40 e poucos minutos que eu estou nessa aula com vocês aqui, eu vou parar por aqui. Fica o meu convite para que você me siga. Aqui ó, vou colocar um pouquinho. Para que você me siga nesse canal. Que eu vou te trazer aqui bastante dicas. Estou aqui disposto a te passar bastante conhecimento. E quero reforçar aqui o meu convite para que você possa conhecer o meu curso de pintura em aquarela para iniciantes. O link está aí na descrição. Valeu? Obrigado por você ter acompanhado todas essas aulas, esses 3 vídeos. Espero vê-lo em breve novamente por aqui. Valeu?